Vamos supor um cenário fictício aqui de que você tá no Twitter e aí você vê uma publicação extremamente triste que acaba te pegando pelo coração, você acaba se emocionando com aquilo, como essa publicação aqui. Ei, eu faço streams pra custear o tratamento da minha irmã, que tem uma doença incurável, e da minha mãe, que no momento tem 2 tumores e suspeita de leucemia. Se você pode dar uma chance pro meu conteúdo, eu agradeço demais. Aí você vê essa publicação e simpatiza com aquela história do cara fazendo stream pra poder custear o tratamento da irmã dele. Aquilo realmente te pega pelo emocional e você percebe que uma comunidade inteira se une pra ajudar esse cara que precisa custear o tratamento da irmã e salvar ela de uma doença horrível. Mas aí o tempo passa e a mãe dele também fica doente. E aí as pessoas começam a pensar, putz, que azar, né? Mais uma pessoa da família do cara com uma doença que tem um tratamento que custa muito dinheiro, mas sei lá, a gente já sabe que foi real da primeira vez, então ele não tem por que mentir agora. Vamos ajudar a mãe dele também. Mas aí uns meses depois, o irmão dele também fica doente. E depois o cachorro, e depois o gato, e depois o peixe do aquário dele fica doente também. E aí todo mundo começa a questionar, tipo, será que é possível que numa família todo mundo fique doente e todas essas doenças ainda precisam de vaquinha no valor de 60, 80, 100 mil reais? Será que isso é legítimo mesmo? E aí, essa história escala de uma maneira absurda, terminando inclusive com um processo criminal gigantesco e vários outros crimes ligados a essa mesma família. E essa história é toda bizarra, com uns crimes bem sérios e acaba sendo uma tragédia. Algo que foi muito grande na época, mas por algum motivo eu não vejo essa história furando tanto a bolha quanto deveria. Então é exatamente essa montanha russa de emoções que eu queria trazer pra vocês hoje. Mas pera. Esse vídeo aqui é patrocinado pelo YouCine. Esse é um aplicativo pica onde dá pra assistir um monte de coisa, filme, série, anime. Por exemplo, aqui tá cheio de filme em Full HD, até mesmo lançamento, e eu posso assistir no celular, TV, onde eu quiser, até no PC se eu baixar um emulador pra Android. Tem série pra todos os estilos aqui, eu posso assistir qual eu quiser na hora que eu quiser. Tem também a aba infantil, onde tá cheio de desenho e série pra criança, e aí você pode dar o celular pra aquele seu primo chato que não cala a boca, e assim ele te deixa em paz. Apesar de que a coisa que eu mais assisti foi na aba infantil. E eu não tenho culpa, Scooby-Doo é muito bom. Tem anime também, onde eles atualizam praticamente toda semana. Aí eu nem mencionei a melhor parte, você pode assistir gratuitamente vários canais ao vivo, de filme, anime, infantil, futebol, tudo no conforto da sua cama e sem anúncio nenhum. E o Cine, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. O aplicativo é facinho de baixar, então deem uma passada lá no site. Valeu! Então, essa história nos leva lá pra 2019, antes da pandemia inclusive. E bom, essa tragédia começa como qualquer outra tragédia. Tudo começa com um jogador de LoL. Acontece que esse streamer aqui, o Rob Sparda, o canal dele na Twitch era The Sparda 1 e tá offline há 3 anos e provavelmente vai continuar offline pra sempre. Mas o ponto é, ele fazia umas streams uma hora ou outra, sabe? Tinha pouco viewer lá, era uma comunidade bem pequena. Uma hora tinha 3, outra hora tinha 5 pessoas na live dele. Era umas streamzinha pequena, mas aparentemente ele se divertia nisso. Até que uma tragédia acontece. A irmã dele tinha uma doença extremamente triste e ele aproveitou pra falar isso em stream, pra divulgar no Twitter, pra falar que ele tava streamando pra ajudar a irmã dele, que até então era um ato extremamente nobre, porque eu imagino o desespero que é precisar de uma grana muito alta pra salvar alguém tão importante como uma irmã. Deve ser uma sensação horrível e tipo assim, pra alguém que tem pouco viewer, que provavelmente não tem um trabalho fixo, ele precisava do valor que era de 68 mil, então na época era quase inalcançável. Acontece que a irmãzinha dele tinha síndrome de Guillain-Barré, eu acho que é assim que se pronuncia, e mielite aguda. Então, tipo assim, a irmã dele realmente estava muito doente e ia precisar de um valor muito alto para ser curada, ou então o pior aconteceria. Até aqui vocês conseguem entender? Ele começou a streamar para ajudar a irmãzinha dele que precisava muito de ajuda urgente. E bom, o Rob Sparda conseguiu viralizar quando teve esse vídeo aqui do Gaba, doei 2.300 para um streamer de Apex Legends, onde pela primeira vez o Rob Sparda é citado para um grande público, sabe? Um youtuber grande se solidariza com a situação dele e divulga isso para um público gigantesco. E é aí que isso furou a bolha e foi virando uma bola de neve que acabou da pior maneira possível. Mas enfim. Entrei no link da vaquinha e vi que a situação tá um pouco mais séria. Esse vídeo tem que chegar no máximo de pessoas possíveis pra gente tentar ajudar esse ser humano. Ele tem até dia 22 de fevereiro pra arrecadar 22 mil reais. Então, obviamente, o Gaba se solidarizou com o moleque porque era uma situação muito ruim, precisava de um transplante de órgãos e eu posso estar enganado no que eu vou falar agora, porque esse fator da doença em si não foi algo que eu pesquisei tanto pra fazer esse vídeo, porque o foco não é esse, mas pelo que eu entendi no Brasil você tá esperando um órgão, certo? E aí, assim que ter esse órgão, o hospital vai lá e te avisa, tipo, ó, tamo com o órgão aqui, mas você precisa ter o dinheiro da cirurgia agora, senão esse órgão aqui vai pra outra pessoa e você vai ter que esperar por um tempão depois. Então ele tava nesse desespero de, tipo, a qualquer momento pode ter o órgão e eu preciso ter esse dinheiro
pra salvar minha irmã. Conseguiram compreender? Por isso que o Rob Sparda tava com sangue nos olhos por esse dinheiro. Se eu tiver com um sorriso no rosto toda stream aqui, apesar de tudo que tá ruim, velho, apesar do quão mal eu tô, se eu tiver com um sorriso no rosto sempre, toda stream, eu vou estar passando conforto pra elas e eu vou estar, tipo, ajudando alguém. Eu sei que eu vou estar ajudando alguém, tá ligado? Que tá mal, tá vendo minha stream. Olha que rapaz mais exemplar, ele só quer fazer o povo na live dele sorrir, e ele tá fazendo tudo isso porque ele se importa com a família. É um garoto iluminado, tenho certeza que o futuro dele vai ser brilhante. E bom, o negócio viralizou tanto que ele conseguiu o contrato com a Red Kennedys, que é uma puta organização grande. Cara, a história dele viralizou tanto que, além dele ter quebrado a internet, ter furado todas as bolhas na época, ele também virou notícia na Globo. Então realmente, o cara tava conseguindo dinheiro, conseguiu as doações, tudo, e ainda ficou no hype por causa disso. Então até aqui tudo tava maravilhoso pro Rob Sparda. Tinha começado a streamar só por diversão mesmo, pra passar o tempo. Daí eu sentei e conversei com a minha mãe e ela falou que a gente tava precisando de dinheiro pro tratamento da Letícia. E ele conta essa história de, eu streamava só por hobby, até que minha mãe falou, tipo, fudeu, filho, a gente precisa de muito dinheiro pra salvar a sua irmã, e eu acho que a gente vai ter que começar a pedir algo na internet, pedir uma ajuda, fazer uma vaquinha, o que é algo muito bacana, é um negócio muito legal na internet hoje em dia, sei lá, tem um problema fudido na sua vida, você pode abrir uma vaquinha e quem gosta de você te ajuda, apesar de que, no fim, essa história traumatizou todo mundo quando o assunto é vaquinha, mas o Rob Sparda continua contando mais essa história. O Sparda passou a receber doações e mais do que isso. E um dia eu tava dormindo, acordei de madrugada e tinha uma mensagem do dono da Red Kennedys falando que queria conversar comigo. Mas então, por viralizar dessa forma, o Rob Sparda conseguiu salvar a irmãzinha dele e ainda teve um contrato de 1 ano com a Red Kennedy. Ou seja, o garoto ficou no hype, ficou aparecendo aqui e lá, virou um influencer relativamente grande de LoL e jogos no geral, e ele tava curtindo a vida, jogando, tinha conseguido salvar a irmã, imagino que isso tenha deixado ele extremamente feliz, até que mais pro fim de 2019, a mãe dele começa a ficar doente. E ele abre 2 vaquinhas, uma no valor de 100 mil e outra no valor de 50 mil. Tudo isso porque a mãe dele tava com vários tumores cerebrais e dessa vez era muito mais dinheiro pra salvar ela, então de novo o Rob Sparda vai à luta. Rapaziada, tenho até amanhã pra juntar 2 mil pra uma ressonância e embolização de urgência de um dos tumores da minha mãe. Vou ficar fazendo live até arrecadar, mesmo que eu fique mais de 24 horas aqui. Dá um RT pra ajudar, por favor. E agora a doença era outra, a mãe dele tava com outros problemas, diferente da irmãzinha dele, mas vocês podem perceber que o que todas essas histórias do Rob Sparda têm em comum? O desespero. Ela não deixa você raciocinar a situação, ela não deixa o público, as pessoas em volta raciocinarem, pensarem naquilo, porque é sempre algo de tipo, pô, a qualquer hora eu vou precisar desse dinheiro, eu preciso desse dinheiro pra amanhã, eu preciso desse dinheiro rápido, senão fudeu, senão eu não vou conseguir concluir isso aqui, minha mãe ou minha irmã vão piorar. Você pode perceber que todas as vaquinhas que o Rob Sparda fazia, todas as coisas que ele divulgava na internet, sempre era através do desespero, pra pegar as pessoas pela emoção, porque elas não raciocinavam, era tipo, tá, o cara precisa desse dinheiro pra amanhã, então eu vou doar hoje. Se eu ficar pensando, se eu ficar calmo, raciocinando aqui, provavelmente esse cara vai perder alguém da família. E eu só tô falando disso porque vai ser muito pertinente depois. E essa história dele querer salvar a mãe dele foi tão grande que até o próprio Fallen do CS divulgou e deu uma puta ajuda pro cara. Se eu não me engano, o Fallen doou 2.500, algo assim. Foi um valor bem alto. E claro, o Rob Sparda, com o apoio de influencers tão grandes, conseguiu rapidinho pegar grande parte desse valor e divulgar ainda mais a vaquinha e ficar mais no hype, digamos assim. Até que nos bastidores algo muito estranho começa a acontecer. Como essa pessoa aqui, que tinha até parente dentro da Secretaria de Saúde e ofereceu pro Rob Sparda, tipo, vem pra São Paulo que a gente consegue fazer o tratamento completo pra sua mãe de graça. E aí o Rob Sparda sempre tinha uma desculpa, como nessa imagem aqui. O SUS não cobra estereotaxia. A gente já conseguiu um desconto de 100 mil nessa cirurgia, só falta 50. Aí a moça responde, em qual hospital é? Qual região? Posso tentar arrumar a equipe pra diminuir os custos. Aí o Rob Sparda demora pra responder, mas diz, oi, eu acabei me perdendo no meio das mensagens. Chegou muita coisa, perdão. Eu não sei qual hospital que ela vai fazer, não fico muito por dentro dessas coisas, mas vou perguntar a ela e te informo, ok? Aí a moça respondeu, vê aí que eu arrumo equipe de trabalho no setor de neurologia da Unifesp. Minha pesquisa é lá. Até mesmo pra prolongar a vida da sua mãe até fazer a cirurgia, eu acho que a gente consegue. Legal, uma pessoa querendo prolongar a vida da mãe dele, querendo ajudar de certa forma com um tratamento, e o Rob Sparda cagou pra isso. Ele nunca respondeu essa mina. E eu não vou mostrar todos os prints um a um, mas pesquisando essa história, eu encontrei diversos prints de várias pessoas tentando ajudar o Rob Sparda com tratamento, algo palpável,
pra realmente curar a mãe dele, e o Rob Sparda cagou pra isso. Tinha até uma pessoa envolvida com a Secretaria de Saúde que tava disposta a conseguir tudo pra mãe dele. E novamente, ela ficou no vácuo, ou o Rob Sparda só deu uma desculpa de vou ver e te aviso. Ou seja, essa família não queria tratamento, não queria se livrar das doenças. Essa família queria o dinheiro. E nos bastidores isso ficou bem claro. Mas como eu disse, o grande público ainda tava do lado desse mano. E ontem, quando eu tava pesquisando melhor essa história, relembrando como foi, vendo melhor as coisas de fora, eu percebi outra coisa também. Vocês lembram das vaquinhas que eu mostrei pros tumores da mãe dele, que foi uma atrás da outra? Nessa vaquinha aqui, minha mãe está com 3 tumores. E nessa outra vaquinha aqui, minha mãe tem 4 tumores cerebrais. E essas vaquinhas foram muito perto a data uma da outra. É estranho isso. Daqui a pouco eles vão falar que a mãe dele tá com 8 tumores. Eu tenho 8 tumores, como vocês sabem. 8 tumores. Será que eles estavam usando dinheiro pra pagar alguém por fora? Será que eles estavam roubando as pessoas? Mas fiquem até o final, porque eu prometo pra vocês que o resultado é mais surpreendente, mais bizarro do que vocês pensam. E, inclusive, uma pessoa que eu gosto muito doou bastante dinheiro pro Rob Sparda na época. E a real é que eu sou rancoroso, foda-se. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, por isso que eu quero expor toda a merda no ventilador. Mas enfim, vamos continuar porque a história ainda é um pouco longa. E o Rob Sparda continuou nessa saga de jogar o LOLzinho dele, jogar outros jogos em stream, tudo pra conseguir finalizar o tratamento pra mãe dele, que parecia que nunca ia ter fim, porque sempre tinha uma coisa ou outra pra as pessoas doarem mais dinheiro. E tudo bem, eu entendo que na vida real, tipo assim, às vezes você tem um parente ou você fica doente, tipo assim, vem a doença e aí você acha que aquilo vai resolver e fica pior e pior e pior e parece que realmente nunca vai ter fim. Eu tô passando por isso na minha vida agora, eu sei como isso é chato, eu sei como acontece, mas também é um dos motivos de eu ter mais nojo dessa história e desse moleque. Outra coisa que eu quis colocar no vídeo é que uma mina mandou mensagem pra ele onde ela conseguia medicamentos por um preço melhor, onde ela ia conseguir vários medicamentos que a mãe dele precisava. Só que a resposta do Sparda foi uma resposta que todo influencer dá na internet. Pois é. Amiga, queria perguntar se seria rude dizer uma coisa, mas antes tenho que perguntar se você é solteira. E aí a mina respondeu que namora. Mas minha irmã acabou de se curar de um bagulho fudido, minha mãe tá morrendo, mas eu preciso falar uma coisa. E antes eu preciso saber se você é solteira. Sabe, o Sparda foi se tornando esse tipo de influencer. Tipo assim, o moleque tava longe de ser a pessoa mais carismática do mundo, as pessoas só estavam em volta pra apoiar a situação horrível dele. É meio paia falar assim, mas as pessoas apoiavam ele por pena, sabe? As pessoas estavam do lado dele por pena, e só. Mas cada vez mais no meio dessa história vocês vão perceber que o Rob Sparda usa isso pra dar em cima de outras mulheres, pra xingar outras pessoas. O moleque foi aos poucos perdendo a cabeça, e vocês vão acompanhar isso bem. Até que em agosto de 2020, mais de um ano depois dessa história começar, ele fez esse outro post aqui pra dar notícias. É isso, vim deitar desesperado sem saber o que fazer e tô indo dormir chorando de alívio, graças ao baiano LOL, que pagou o procedimento da minha mãe. Só falta arrecadar a cirurgia agora, isso nunca teve tão perto de acabar. Obrigado, de coração. E ainda tem o print da mãe dele falando: amém, glória a Deus, agradece a ele, vocês estão salvando a minha vida. E é incrível, né, como a internet conseguiu salvar a vida dessa mulher. E agora, provavelmente, ela ainda tá quase morrendo, mas pelo menos tem 2 HB20 na garagem. E é claro que com a história da mãe dele ficando bem, porque as pessoas foram lá e pagaram os procedimentos inteiros dela, não tinha mais como mamar nessas tetas. Teoricamente, a mãe dele tava curada. E aí vocês vão se surpreender com o próximo post do Rob Sparda. Live on. Vamos começar com Shadow of the Colossus e depois outros jogos da época do PS2. Tô arrecadando dinheiro pra cuidar do meu irmão na UTI. Aqui o público começa a estranhar, tipo, finalmente foi 200 mil conto enfiado no cu dela pra curar essa possível doença, e a primeira coisa que acontece depois disso é que agora o irmão dele precisa de dinheiro, e aí que as coisas começaram a azedar pro nosso amigão aqui. Porque um grupo de pessoas, puto com essa situação, começou a investigar, até que descobriram que, na real, o convênio da mãe dele tinha pago toda a cirurgia, ou seja, as doações foram pra porra nenhuma, porque o convênio já tinha pago e tava fazendo o tratamento dela completo. E aí um dos caras que descobriu isso foi confrontar ele no chat do Twitter. E aí, preciso falar com você quando puder. Na verdade, vou deixar adiantado. Consegui conversar com a médica da sua mãe e essa cirurgia vai ser feita pelo convênio. Ou seja, você está usando essa desculpa para arrecadar dinheiro. Sugiro você devolver meu dinheiro ou irei fazer um boletim de ocorrência por estelionato. O processo vem em seguida para vocês dois. Caso me bloqueie, já entenderei a sua decisão. É contigo agora. É sério isso do convênio? Tu tem como me passar o contato da médica? E aí o cara mostra os prints com a médica. Bom dia, meu nome é Rodrigo, não a conheço. Pode falar, Rodrigo. Então, uma suposta paciente sua chamada, aí ele fala o nome da mãe do Rob Sparda, está fazendo uma vaquinha na internet para pagar essa cirurgia. E ele mostra a vaquinha e a médica responde: deixa eu analisar e volto a falar com você. E o cara fala: tem muito posts dele, ela fazendo exames e tudo mais. Ok, obrigado. E aí a médica revela o plot twist aqui.
A cirurgia foi solicitada para ser feita pelo convênio e nunca particular, e o convênio autoriza sim, sem problemas. Volto a falar com você ainda hoje, tomando as providências aqui. Nenhum valor foi cobrado por mim, não. A cirurgia foi solicitada pelo convênio e inclusive já em andamento de autorização. Eu tenho certeza que na cabeça gigantesca dele, ele sabia que as coisas iam azedar pro lado dele. Mas na conversa com o cara, ele continua se fazendo de inocentão. Eu tô simplesmente arrecadando as coisas que minha mãe fala que precisa. Tô tão surpreso quanto você aqui. Eu não tenho, cara. Esse eu não tenho, cara, foi porque as pessoas estavam cobrando as notas fiscais de todos os gastos. Elas queriam saber pra onde todo esse dinheiro foi, porque foi mais de 200 mil nessa brincadeira aí. Todos esses detalhes, quem sabe é minha mãe. Eu tô arrecadando dinheiro pra cirurgia só. Que minha mãe mandou o print. Vou falar com ela agora. Sugiro que você pare de arrecadar e devolva o meu dinheiro. Mandar devolver seu dinheiro e me falar a verdade. Amigo, já te falei, tô tão surpreso quanto você. Eu tô me sentindo usado. Bom, fica a critério dela. Se não devolver hoje, amanhã sigo com o BO e o processo. Pode seguir, posso testemunhar também. O Hobbs Parda realmente queria tirar a bunda dele da reta. Ele tava disposto até a culpar a própria mãe e se safar dessa daí. Sabe o pior? Eu temo pela segurança dos meus irmãos. E agora, quando fechou, disse que ainda tinha achado outro tumor. Eu quero muito expor ela. E aí o Hobbs Parda começa a se vitimizar, dizendo que teme pelos irmãos dele, porque a mãe dele é louca. E ela pode ser louca, principalmente com o que a gente vai ter depois. Mas o ponto é, era a imagem do Hobbs Parda lá. Tipo assim, ele que era o mediador da Twitch, ele que era o mediador de todas essas doações. E aí, tipo, ele rouba as pessoas com uma história triste, ele engana todo mundo. E ele ainda começa a falar do passado dele, contar uma historinha triste. O que é muito estranho pra mim. Tipo, foda-se seu passado triste, cara. Foda-se suas experiências ruins. Porra, o cara roubou dinheiro dos outros. E aí quer simpatia dos outros por ter uma história triste. Porra, não faz sentido pra mim. E quando essa história começou a crescer na internet, de que tudo foi pago pelo convênio, algumas pessoas se recusaram a acreditar. Tanto que hoje em dia, se você vai no Twitter do Hobbs Parda, você ainda vê um monte de gente defendendo ele. Tipo, cara, foda-se os papéis. Acreditamos em vocês, Pardão. Sabemos pelo que você passou e passa até hoje e tamo junto, até o fim. Liga pra esse cara não, Sparda. Só mais um frustrado querendo um minuto de atenção. E é foda por como essas pessoas se recusavam a ver a verdade, mas eu consigo entender. Tipo, as pessoas acompanharam a história supostamente triste do Sparda desde o início, e é difícil você acreditar que tudo aquilo é mentira, sabe? Porque, tipo, fica muito na nossa cabeça aquilo de... Ah, que tipo de pessoa mentiria sobre algo assim? Com certeza é tudo verdade. E essas pessoas acabaram só sendo enganadas. E o Hobbs Parda tava cada vez mais arrogante no Twitter também, como esse tweet aqui, que um cara perguntou: mais um parente doente? Cadê a prestação de contas da sua mãe? Doamos um monte e não vi sequer o exame ou os procedimentos feitos. Se excluir o comentário sem explicar, vou te expor. E aí o Sparda diz: não veja a live onde eu explico toda a situação todo dia. Fale merda na internet sem nem ter coragem de mostrar a cara. Seja um completo imbecil. E é engraçado pra mim esse argumento do Hobbs Parda de: ah, você fala merda de mim? Eu que tô aqui mostrando minha cara na frente da câmera e você não tem ideia de quanta coragem precisa pra mostrar o rosto na internet. Quando tudo que o Sparda fazia era ficar com uma cara de cachorro pidão na frente da câmera, implorando pra todo mundo ter pena dele, que a família dele tava toda fodida e não sei o que. E eu tenho pra mim que todo homem com essa personalidade de cachorro pidão sempre é um puta pau no cu, cara. É incrível. Mas o ponto é, esse foi um dos últimos posts do Hobbs Parda por um bom tempo, porque aquela história do convênio, aquela história de que a mãe dele, dependendo do dia, tinha um número diferente de tumor, tudo isso aí começou a viralizar e as pessoas começaram a cobrar o Sparda. E aí o que o Sparda fez? Ele foi um homem de verdade e desapareceu da internet. A tweet dele, offline por meses. No Twitter, as pessoas cada vez mais putas. Imagina quantas pessoas com vaquinhas honestas se fuderam e perderam credibilidade por causa disso. Cara, tô muito puto. Eu juro que no fundo tava na esperança mesmo que 1% de ser tudo mal entendido. Que decepcionante, cara. E no meio de toda essa tempestade da internet inteira querendo entender, tipo, cadê o Sparda? Será que ele roubou nosso dinheiro e realmente sumiu? Porque foi isso que passou a impressão. Ele sumiu por meses, depois as pessoas questionarem ele sobre pra onde foi esse dinheiro. No meio de tudo isso, ainda começa uma tempestade de denúncia de assédio contra o Hobbs Parda. Bom, como é de conhecimento de alguns, o streamer Hobbs Parda sofreu um exposed recente sobre estelionato e etc. Mas como minha humanidade não me deixa pensar que alguém possa fazer isso, vou expor outras atitudes de Roberto, como assédio e chantagem emocional. Faz anos que todos sabem desse comportamento do Sparda, mas ninguém faz nada porque sente medo de que isso afete a família dele e tem empatia. Segue aqui a série de prints de depoimentos de pessoas que pediram para ter a identidade preservada. Eu nunca quis comentar isso antes pela questão de que já te falei, que tenho pena dele e sei que para algumas coisas ele realmente se esforça. Mas Sparda sempre foi e é um cara muito invasivo. O tipo de pessoa que chega disfarçado de boas intenções, sabe? Comigo foi assim. Primeiramente ele se mostrou um cara legal e tal, mas aos poucos foi forçando uma direção sexual que eu nunca quis e sempre tentava evitar.
E vamos ser sinceros, a história que essa menina tá contando combina 100% com o Sparda. Ele é exatamente essa personalidade de cachorro pidão que chega como um cara legal, que começa a fazer coisas estranhas, mas quando você questiona isso, ele fica sendo vitimista, fazendo o mundo inteiro ter pena dele. E eu não vou mostrar todos os prints aqui de assédio, mas é patético como o cara tem essa personalidade de realmente ter pena de si mesmo, sabe? É absurdo. Bom, quem quiser pausar pra ler, eu vou mostrar aqui as denúncias de assédio mais light, mas tipo assim, tem muitas denúncias de assédio contra o cara, que não importa muito porque eu quero mostrar nesse vídeo, mas é algo pertinente. E eu acho que todo mundo deveria saber que, além de tudo isso, ele ainda é um suposto assediador. E no Twitter, nada. Um monte de gente esperando o Rob Sparda aparecer e ele completamente sumido. Um monte de gente desesperada querendo entender pra onde que foi o dinheiro delas e se elas realmente foram roubadas. E onde é que o Sparda tava no meio de toda essa tempestade? Então, man, vou me posicionar sobre tudo. Tô organizando as coisas, organizando a cabeça. Só peço pra me deixar quieto e não ficar vindo encher meu saco. Uou, o nosso nice guy aqui, o nosso garoto humilde tava perdendo a cabeça, tava mostrando as garrinhas. Realmente, agora o menino quieto da sala tá mostrando que ele também consegue ficar bravo. E no meio de tudo isso também foi criada essa página aqui, Exposed Sparda, que o usuário é Cadê Nota Fiscal. Inclusive, muito obrigado para as pessoas dessa page, porque eles postaram muita prova no Google Drive que eu usei para fazer esse vídeo. Então, fica aqui os créditos pro Cadê Nota Fiscal. E além disso, no meio de toda essa história, também foi criado um contador. Estamos no aguardo das notas fiscais por 84 dias, 19 horas, 15 minutos e 33 segundos. Era o contador de dias pro Rob Sparda mostrar as notas fiscais pro resto do público. E fiquem com essa informação do contador na cabeça de vocês. E aí, meses depois, o Rob Sparda finalmente tem bolas de aparecer na internet. Queria pedir desculpas pelo último tweet. Acabei me expressando mal e muita coisa ficou mal explicada. Gravei o vídeo aqui explicando a situação como pediram. Vídeo esse que, se você vai tentar ver no YouTube, você percebe que o vídeo tá indisponível. O Rob Sparda tirou da internet. Provavelmente porque ele só é um cachorro pidão patético o vídeo inteiro. Mas acontece que, Rob Sparda, eu sou um rato do caralho. E obviamente encontrei esse vídeo. Então, pediram pra gravar esse vídeo aqui, explicando a situação toda. Eu vim fazer isso. Eu vou contar a história desde o começo. Então, basicamente... É aqui o Rob Sparda completa o bingo de influencer. Mentiu pro público, é arrogante pra caralho, xinga quem discorda dele da internet, assediou um monte de mulher e gravou um pedido de desculpas com uma carinha de cachorro pidão, todo desarrumado, pra parecer que ele tá numa situação mental horrível. O moleque que só começou a streamar pra ajudar a irmãzinha que tava doente completou o bingo inteiro de influencer. Só que aí ela pediu pra eu voltar com mais coisa da minha irmã. Daí começou, tipo, chantagem pra caralho. Eu creio que foi nessa época que eu entrei na Red. Acho que foi. E nessa época também, em vários momentos, ela tipo, pegava meu salário da Red sem pedir. É aqui o Rob Sparda explica pro público que a mãe dele convenceu ele a começar a streamar só pra ajudar a irmã dele, sendo que, na real, o Rob Sparda streamava desde antes, ele já tinha um canal na Twitch, ele mentiu aí. E ele também fala que quando ele conseguiu o contrato com a Red Kennedys, a mãe dele pegava o salário sem pedir pra ele. Ele tava jogando tudo no cu dela, a real é essa. Chegou num ponto que, tipo, ela mexeu tanto com a minha cabeça que eu simplesmente só ia fazendo, velho. Tá ligado? Eu só ia... Ela pedia e eu fazia. Simplesmente pelo fato de que eu não queria deixar ela na mão. E era basicamente como ela fazia eu me sentir toda vez que eu não queria mais divulgar algo, tá ligado? E o vídeo até fica pesado nesse assunto de mãe manipuladora, sabe? Porque você percebe por vários outros áudios e mensagens que saíram depois que a mãe dele realmente era muito manipuladora. Dito isso, vai tomar no seu cu, Rob Sparda. O cara tem barba na cara há 20 anos... E fica nessa de, gente, eu só fiz o que me foi mandado, eu não tenho culpa. Mano, todo mundo tava esperando um pedido de desculpas e explicação dele. E a explicação dele é enfiar a culpa inteira no ânus da mãe dele e se safar. E não importa o quão manipuladora ela seja, o quão inferno ela tenha feito na vida desse garoto, ele era o mediador na Twitch, ele é o responsável. As pessoas viam a cara dele, simpatizavam e doavam. Ele era a cara que tava ali. E as pessoas têm total culpa de quererem enfiar um abacaxi no cu desse moleque. Porque ele foi o culpado, cara. Ele era o mediador da Twitch. Pode ser por culpa da mãe dele? Pode ser, mas ele era o rosto que tava lá. E vamos ser sinceros, o cara provavelmente conhece a mãe que tem. No fundo, se ele foi enganado, no fundo eu tenho certeza que ele sabia e se iludiu com toda essa brisa de influencer, dinheiro, maconha e putas. Porque dá pra perceber que o moleque foi ficando cada vez mais arrogante na internet. O dinheiro e a fama realmente também subiram na cabeça dele. Não tem como ele negar essas coisas e jogar toda a culpa na mãe dele. Ainda assim, eu acho que a mãe desse moleque também é uma pau no cu, porque ele mostrou esse print aqui. Até Yasmin tá divulgando, rapaz, isso é crueldade. Vou morrer e você não divulga. Até a Jota tô correndo atrás. Se eu for pro hospital de novo, posso morrer, tô com hemorragia. E você não divulga. Nunca viraria as costas pra você. Não saí do seu lado em nenhum momento. Naquela UTI ia com dinheiro emprestado. Às vezes nem comida em casa tinha.
Esse Twitter fixo que tem um link não pega, mas você é teimoso. Só realmente vai acreditar quando eu morrer. Se você não postar, retire tudo o que juro por Deus, irei meter a cara e vou pro SUS. O ponto é, chegou um momento que o Rob Sparda não quis divulgar mais uma vaquinha e a mãe dele meteu esse papo de dizendo que ela ia morrer se ele não divulgasse, que ela ia morrer e seria culpa do Sparda. Então eu ainda acho o Sparda um pau no cu, mas dá pra perceber como a mãe dele consegue manipular as coisinhas e entrar na mente mesmo, sabe? Tipo, um comportamento de psicopata mesmo. E esse estelionato na época ficou tão grande que virou reportagem em vários portais de notícias, que eu vou mostrar um pedacinho aqui pra vocês. Adriana Araújo nega qualquer pressão por arrecadação, mas revela um segredo crucial. Ela admite que enganou o filho a não contar que grande parte do dinheiro arrecadado seria para pagar agiotas. Ela diz que tomou os empréstimos antes do início das ações para comprar um medicamento chamado imunoglobulina humana. Esse é o argumento da mãe dele, de tipo, a gente não pôde mostrar notas fiscais e a gente mentiu, mas eu realmente estava doente. O ponto é que a gente não falou a verdade porque o dinheiro era para pagar agiotas, que eu usei para fazer o meu tratamento. Então, no fim das contas, tudo bem, porque vocês me curaram, vocês pagaram o meu agiota que eu usei para comprar os medicamentos. E essa história é completamente improvável, principalmente com o histórico fudido que a mãe dele tem com o estelionato. É isso que tá me doendo. Ele não sabia de nada, Sandy. Meu filho, Roberto, ele é a pessoa mais honesta do mundo. Ele não sabia que eu devia agiota, ele não sabia de nada. Ele não sabia do agiota, ele não sabia que provavelmente o plano ele viesse a cobrir, não ia falar. Eu acho que um feixe de culpa cai na cabeça dessa mulher, onde ela explica que enganou sim o filho dela. Ponto é, nessa mesma reportagem, a história do Sparda e a história da mãe dele não batem nem um pouco. Um dos dois tá mentindo, ou possivelmente os dois, porque a história não bate nada. A gente não tem se falado muito. Eu falo com meu filho todos os dias. A gente não tem se falado muito. Eu falo com meu filho todos os dias. Depois dessa exposição inteira, eu acho que o Rob Sparda correu com o rabinho entre as pernas e desapareceu de vez na internet. O Twitter dele lá tá parado até hoje, qualquer um pode ver. Depois dessa postagem do vídeo dele, onde ele dizia que ia explicar tudo, ele sumiu da internet para nunca mais ser visto. A mãe dele ainda tem história por aí, porque ela foi processada por uma senhorinha por estelionato. E eu vou mostrar uns trechos pra vocês desse processo. O print vai ser horrível, porque não é um print que eu peguei da internet, peguei de algum lugar. É um print que eu peguei diretamente dos documentos do processo. Por isso que a qualidade vai estar ruim, mas vocês vão ver como essa mulher é uma filha da puta descarada. Boa noite, dona Marli. Estou mais uma vez precisando da tua ajuda. Letícia, que é a irmã do Sparda, só pode ser transferida com home care, um avião totalmente equipado. Está faltando 5 mil. Manhã conseguiu uma parte, outras pessoas outra parte. Não tô te pedindo dinheiro. Aceita cartão e divide em 10 vezes. Manhã falou que assumiria, pagando as parcelas com a aposentadoria dela. Estamos em desespero, pois ninguém tem cartão com esse limite. A senhora pode me ajudar a manter minha filha viva? Olha essa última frase, cara. Aí a senhora responde, eu não acredito. E aí a mãe dele fala, eu jamais gostaria de estar te pedindo. Faz uma semana que minha filha tá sofrendo. Só que essa senhorinha, que a mãe do Sparda tava pedindo dinheiro, parece que ela já foi extorquida até o talo. E ela responde o seguinte, nunca deixei você na mão mesmo antes da doença da Letícia. Já vai completar 3 anos que eu esqueço de mim pra te ajudar. Se você tem memória curta, na minha está tudo registrado. Entreguei toda a minha poupança e por último foi pela Letícia e pelo dinheiro que você ia receber da Walmart que eu fiz 5 empréstimos a seu pedido e confiando em você. O resultado você sabe. Até hoje estou sofrendo as consequências. O ponto é, a senhorinha entregou toda a poupança e fez 5 empréstimos para a filha da puta da mãe do Rob Sparda. Ela literalmente roubou a aposentadoria dessa senhora com todo esse papo de minha família tá doente e preciso de ajuda. E nesse print aqui vocês viram que a senhorinha se impôs dessa vez. Ela falou, olha, eu já te ajudei muito e não dá pra mim mais. Mas sabe que a mãe do Sparda responde? Ela responde o seguinte, vão desligar os aparelhos às 19 horas se eu não conseguir transferir ela daqui. Tô em pânico. E aí depois da senhorinha de novo dizer que não tem mais dinheiro, a mãe do Sparda ainda continua. Eu sei, amanhã Letícia morre, infelizmente. Socorre minha filha, não deixa ela morrer. Minha filha tem chance de ficar boa. Isso não é justo que a vida esteja fazendo com ela. Quem não tem dinheiro morre a minguar. Parça, olha o papo dessa mulher. Você não quer ajudar? Você não tem mais dinheiro depois de toda a sua aposentadoriazinha ter acabado? Bom, minha filha vai morrer por sua causa. A arma tá na sua mão e você tá apontando essa arma pra cabeça da minha filha. É você quem tá fazendo isso, senhorinha. E bom, o processo é gigantesco, mas a mãe dele tem um histórico gigante com o estelionato. Ela praticamente vive roubando os outros. É assim que essa mulher vive. Tem muitas provas, muitos processos contra ela e ela deveria estar presa.
E é engraçado porque depois dessa história inteira, os caras ainda criaram vaquinha pra ajudar o Rob Sparda a pagar todo mundo. Meta 200 mil. É uma vaquinha pra pagar todo mundo que ajudou na vaquinha do Rob Sparda. E, bom, história maluca, né, cara? Como às vezes a gente acha que tudo é real na internet, que, sei lá, as pessoas não são capazes de mentir certas coisas, quando são sim, de fazer uma história gigantesca, tudo pra roubar dinheiro. Se eu acho que o Rob Sparda é inocente, se eu acho que essa família tem uma chance de ser inocente, a mãe dele de forma nenhuma. A mãe dele é uma filha da puta. O Rob Sparda, eu sinceramente acho que a primeira doação pra ajudar a irmãzinha dele foi de bom coração. Eu sinto que ele realmente fez aquilo pra ajudar a irmã, mas eu acho que a família inteira se iludiu com o dinheiro, né? E aí viram que dava pra ter dinheiro fácil assim e começaram a sugar até o talo tudo que dava dessa história aí. E sim, 200 mil é muita coisa, mas o Rob Sparda fudeu a carreira dele pra sempre. Ninguém nunca vai esquecer que o cara inventou que a mãe tava morrendo, que o irmão tava quase morrendo pra roubar dinheiro. Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro e nojento, cara. Tem muita gente que realmente tá perdendo os familiares por aí numa situação horrível, de doença, de merda, com um psicológico no caralho, e essa família bizarra vai lá e inventa um monte de coisa pra sugar dinheiro dos outros. Isso é deplorável, e eu espero que com esse vídeo aqui, com vários outros vídeos que tenha na internet, ninguém nunca esqueça que essa família é um bando de filha da puta, e não importa quanto tempo demore pra eles voltarem na internet, coisa que eu acho que nunca vai acontecer, mas se voltarem, eu espero que o mundo inteiro saiba que eles são uns mentirosos pau no cu. E bom, o vídeo foi só esse, muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até o próximo. Ah, e vocês lembram aquele contador que tava aguardando finalmente o Rob Sparda mostrar as notas fiscais pro público? Pois é, ele ainda tá no ar.